Olá! Vamos falar sobre regime de bens? A partir de quando e até quando vigora o regime de bens entre os cônjuges? O regime de bens, ele é o estatuto patrimonial do casal. É através deste regime que saberemos quais são as regras aplicáveis para a aquisição do patrimônio durante o casamento. Também saberemos se o patrimônio anterior de cada cônjuge integra ou não o patrimônio comum depois do casamento. Através desse regime é que saberemos se, ao receber uma herança, o cônjuge compartilhará ou não com o seu consorte. Por isso, a importância de se saber quais são os efeitos e as consequências de cada regime de bens, pois cada um tem as suas particularidades. Realizado o casamento, a celebração é que terá início a vigência do regime de bens. Ele será eficaz a partir da celebração do casamento. Se os cônjuges nada optarem, vai vigorar o regime da comunhão parcial de bens. Porém, os cônjuges podem optar por um regime diverso. O nosso sistema possui outros regimes de bens que podem ser escolhidos. Para realizar essa escolha, é necessário fazer um pacto antinupcial através de escritura pública. Esse pacto, apesar de feito antes do casamento, só será eficaz também após a sua celebração. Nesse pacto, poderá ser escolhido qual regime de bens mais se enquadra aos objetivos do casal. Pode-se mesclar alguns tipos de regimes de bens também. E esse regime de bens escolhido vigerá e vigorará durante todo o casamento. Mas e até quando ele terá efeitos? Esse pacto antinupcial, quando celebrado pelos cônjuges, ele produzirá efeitos durante todo o casamento. Esse efeito somente é entre os cônjuges, é entre o casal. Caso se queira que esse pacto tenha efeito perante terceiros, é preciso fazer o registro lá no registro de imóveis, do domicílio dos cônjuges. Terminará a eficácia do regime de bens quando terminar a sociedade conjugal. Isso significa que o entendimento atual é de que a separação de fato rompe a eficácia do regime de bens. Quanto à escolha do regime de bens entre os cônjuges, precisamos lembrar que o nosso sistema permite a mutabilidade do regime de bens, ou seja, casei por um regime de bens, independente de qual for. Se depois, mais tarde, os cônjuges precisarem alterar este regime de bens, eles podem fazer um pedido judicial trazendo a motivação dessa escolha e pedir para que o juiz altere esse regime de bens. Neste caso, precisamos ressalvar o direito de terceiros. Isso que eu falei sobre o regime de bens se refere ao casamento. E na união estável? Quando que se inicia esse regime de bens? Na união estável, não havendo nenhum contrato escrito ou não havendo nenhuma escritura pública que escolha um regime de bens diverso, o regime da comunhão parcial tem início no momento em que se inicia a convivência, porque a união estável ela é fática, ela é baseada em fatos. Caso os conviventes façam um contrato particular ou uma escritura pública para optar por um regime de bens diverso, esse regime de bens terá efeito a partir do momento da realização dessa escritura pública ou desse contrato. Lembrando que há alguns entendimentos que se pode fazer uma escritura pública com efeitos retroativos para essa união estável, aplicando retroativamente o regime de bens escolhido pelos conviventes. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado e nos próximos vídeos falaremos sobre cada regime de bens. Fique atento!